20, texto inicial para começarmos o culto dessa noite. Diz assim a palavra de Deus, Salmo de número 20, Salmo de Davi, que diz assim a partir do versículo 1: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu, que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Amém? Esse é o nosso Deus, Deus de guerra, é o Senhor dos exércitos, é o Deus de vitória, é o Deus que está à frente das nossas batalhas. Eu quero pedir aos irmãos que todos juntos possamos ler o versículo 7. Vamos todos em uma só voz? Uns confiam em carros de guerra e outros em cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Amém? A confiança do homem está nas suas forças, nos seus recursos, mas a nossa confiança está no nosso Deus. Amém? E é nessa certeza que nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pedindo a Ele a sua proteção nesse tempo tão difícil que temos vivido, pedindo para que o Senhor venha guardar as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos idosos, toda a nossa família. Quero pedir aos irmãos que continuem em oração pela irmã Raquel, que fez a cirurgia ontem, graças a Deus deu tudo certo. Pedir que ela possa estar sendo guardada e protegida pelo Senhor. Sabemos que ela está, mas que os irmãos possam continuar também em oração pela vida dela e pela família dela. Amém? Eu nunca pedi a irmã Jennifer para fazer uma oração, Pode ser hoje, o primeiro dia? Pode? Vou pedir a irmã Jennifer para orar pela irmã Raquel, colocar a nossa igreja, nossas vidas diante do Senhor nessa noite. Vamos adorar o Senhor. Você pode ficar de pé se quiser. Deus abençoe nossos irmãos também que estão acompanhando ou vão acompanhar o culto na internet. Que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite.
Cristo vive estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também. O Senhor acalma a tempestade. O Senhor, Deus, nos dá paz, nos dá tranquilidade, ó Deus, mesmo em meio às lutas e às dificuldades. Nós sabemos, ó Deus, que nós temos o Senhor, nós temos um Deus que nos ajuda para passar pelas tempestades. Aquele que não tem o Senhor, ele não tem esse amor, esse cuidado, essa fé que nós temos. Mas nós louvamos o Senhor, porque nós temos o Senhor que é por nós, que nos ajuda em nossas lutas, nossas dificuldades, que acalma as tempestades. Quando pensamos que vamos afundar, quando pensamos que vamos sucumbir, o Senhor nos estende a mão, nos tira do fundo e nos coloca, ó Deus, em lugar seguro. Nós te louvamos, ó Deus, é o Senhor que adoramos nessa noite. Amém. Você pode trazer o seu dízimo, sua oferta à casa do Senhor, enquanto adoramos nesse momento. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, de ter o teu favor. É o que me faz esquecer. Eu vivo pela fé, não vacilo. Você mudou a minha história e fez ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você.
sentar. Amém, nós. Ei. Amém, meus irmãos? Uma alegria muito grande nós sabemos que nós pertencemos ao Senhor, amém? Nós somos de Jesus, nós temos o Senhor em nossas vidas, e isso, irmãos, faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença em nossas vidas. Eu peço que você abra sua Bíblia em Jonas, capítulo de número 1. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Nesse texto, nessa noite, nós vamos estar caminhando, falando um pouquinho sobre as lições que nós podemos aprender na vida desse profeta, dessa pessoa que ao longo da sua caminhada teve alguns percalços por caminhos que ele mesmo escolheu, mas nós vamos estar aprendendo nessa noite algumas coisas que Deus vai estar falando ao nosso coração. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite, por cada um, Deus, que está aqui. Sabemos, ó Deus, que nesse tempo difícil, nós estamos aqui, Pai, para buscarmos ao Senhor, buscarmos a direção que vem do Senhor, buscarmos, Pai, a palavra que vem do alto, a palavra que vem do céu. Nós pedimos que o Senhor venha falar grandemente ao nosso coração nessa noite. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vou colocar aqui, cara. Isso aqui está meio curto. Tem som? Muito bom, isso. Jonas capítulo 1, vamos ler. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se e vá para a grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que nós não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que cai sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu. Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? E Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me
e me lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos que não nos deixe perecer por causa da vida desse homem. Não faças cair sobre nós esse sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que uma grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Meus irmãos, essa história é uma história muito conhecida, desde das histórias infantis. A gente ouve a respeito da história de Jonas, alguém que tinha uma palavra da parte de Deus, alguém que era chamado por Deus para cumprir uma missão específica, para poder ir em direção a um povo e pregar a respeito de arrependimento e juízo sobre esse povo. A realidade, irmãos, é que Jonas, mesmo sendo uma pessoa temente a Deus, mesmo sendo uma pessoa que tinha um chamado de Deus, Jonas, mesmo sendo uma pessoa que ele mesmo disse no texto que temia a Deus, Jonas foi alguém que foi contra a vontade do soberano Deus, do Eterno. Jonas tipifica uma pessoa que vai contra a vontade de Deus. Jonas tipifica uma pessoa que vai totalmente na contramão da vontade de Deus. Irmãos, nós sabemos que uma coisa que é difícil de fazermos é a gente ter sucesso em alguma coisa indo contra a vontade de Deus. Jonas é essa pessoa que, mesmo conhecendo a Deus, temendo a Deus, ele resolveu no seu coração ir na contramão da vontade de Deus. E a gente vai ver, irmãos, na história de Jonas, que isso não somente trouxe consequências na vida dele, mas também trouxe consequência para todas as pessoas que estavam ao redor dele. E esse é o grande perigo. Jonas é alguém que Deus falou uma coisa para ele: Jonas, faça isso, vá para Nínive, a maldade desse povo tem subido até mim, e eu quero que você proclame arrependimento e juízo sobre esse povo. E Jonas, irmãos, não fez aquilo que Deus tinha dito que era para fazer. Irmãos, a gente vê no nosso dia a dia, na nossa realidade, até alguns dias atrás, a gente vê pessoas se levantando para poder falar em nome de Deus e desobedecendo a Deus. Se a gente for analisar, por exemplo, a gente estava falando aqui no ensaio, foi no dia 30 o último ensaio, não foi? Foi o dia em que a gente até estava comentando aqui e discutindo que houve um pastor aí nas redes sociais que estava dizendo que ia vir um anjo da morte, não sei se os irmãos viram isso, ia vir um anjo da morte nesse dia 30, ele no vídeo ele estava falando muito afoito, muito nervoso, muito apavorado, dizendo que ia vir um anjo da morte, pessoas iam cair no meio da rua, pessoas iriam morrer, e pessoas iriam, se não fizessem aquela unção, ungirem a porta das suas casas, como foi feito lá na 10ª praga do Egito, quando veio o anjo e tomou os primogênitos, que não foram consagrados a Deus. Ele ordenou, dizendo que Deus tinha falado com ele que era para fazer isso, porque a casa que não tinha sido ungida, e as pessoas iriam morrer. Irmãos, isso aconteceu? No dia 30? Isso não aconteceu. E eu vi nos vídeos posteriores, ele dizendo que Deus mentiu para ele. Não, como que Deus mente? Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. E se a gente for analisar, às vezes que Deus ele decreta juízo sobre uma cidade, uma localidade, como aconteceu na história de Jonas, Deus primeiramente dá a oportunidade de arrependimento. Deus, em primeiro lugar, ele falou com Jonas: vai até aquela cidade, não só diz que eu vou destruir, não. Diz que se eles não se arrependerem, aí eu vou destruir. Aí vai vir um anjo da morte e aí sim vai haver destruição. Mas esse homem que intitulou essa profecia, ele disse que não vai vir um juízo nem sem chance nenhuma de arrependimento.
Não é assim biblicamente que Deus faz. Deus, em primeiro lugar, Ele dá a oportunidade. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer nisso. Então, antes de destruir, antes de decretar juízo, né, antes de vir o dilúvio, veio o quê? Noé pregando, dizendo que ia vir, para que as pessoas se arrependessem. E só realmente foi morto quem não se arrependeu. Então, não é assim que acontece, né? Só que a gente vê que muitos Jonas, nesses dias de hoje, têm se levantado. Vem falar da parte de Deus aquilo que Deus não falou. E a gente, irmãos, precisa estar muito atento à palavra de Deus, que é ela que vai nos orientar. Eu preciso acreditar na revelação que está disposta para nós na palavra de Deus. E ela diz lá em Apocalipse que ninguém pode nem acrescentar nem tirar algo dela. Então é muito perigoso, irmãos, quando uma pessoa diz assim: olha, é em tal dia que Jesus vai voltar, é em tal dia que isso vai acontecer. Irmãos, as pessoas estão há tantos anos tentando datar a volta de Jesus, tentando datar algum dia de juízo, né? Só que Jesus, ascendendo ao céu, disse que nem ele mesmo sabia. Então a gente tem que ter esse cuidado, irmãos, porque muitas pessoas estão querendo decretar juízo, falam do seu próprio coração, e a gente, muitas vezes, sem analisar aquela informação, começa a compartilhar. A gente começa a compartilhar essa informação e as pessoas começam a ficar apavoradas, com medo de que aquilo seja verdade, mas eu tenho que me voltar para a palavra de Deus. Palavra. E aí, num segundo vídeo, o que ele disse? Não, a profecia se cumpriu, porque o número de pessoas mortas por Covid aumentou, mas isso está acontecendo todo dia. Todo dia as pessoas têm cada vez mais aumentado o número de mortes por Covid e de acidentes também. Então a gente tem que tomar esse cuidado, irmãos. Mas eu quero que você tenha uma visão de Jonas nessa noite, de alguém que foi contrário à vontade de Deus, igual essa pessoa. Ele foi contrário à vontade de Deus. Ele quis, de alguma forma, afrontar a Deus, indo contra a sua vontade. Deus falou: Jonas, eu escolhi você ter um plano na sua vida, mas eu preciso que você faça isso. Você sai de onde você está e você vá até Nínive. Estudando um pouquinho da história da vida de Jonas e dos seus familiares, o versículo de número 1 vai dizer que a palavra do Senhor veio a Jonas. Jonas era filho de quem? Amitai. Então, existe alguns registros históricos que vai nos dizer que pelo fato de Amitai, pai de Jonas, ter ido certa vez a esta cidade e ter sido morto, era um outro motivo pelo qual Jonas não queria ir para aquela cidade. De alguma forma ele já tinha na sua família um histórico de uma pessoa que tinha sido morta por esses povos. E é exatamente nisso que Deus vai dizer para Jonas: Jonas, vai até essa cidade. Então alguns estudiosos acreditam que esse também pode ser um segundo motivo pelo qual Jonas não queria ir para Nínive, justamente por causa desse histórico familiar, de que o pai dele foi lá e foi assassinado. Irmãos, o povo de Nínive, os ninivitas, eram um povo muito sanguinário, muito maldoso, né? Os historiadores vão dizer que era um povo que cortava os braços, né, as pernas das pessoas que eram vencidas por eles, e eles amontoavam as cabeças, né, dos derrotados, né, e faziam pirâmides, né, dos corpos mortos. Então eram pessoas muito sanguinárias, tanto que Deus diz: olha, a maldade deles subiu à minha cabeça, subiu até mim. E Deus se incomodou e levantou Jonas. Irmãos, versículo 2 vai dizer assim: levante-se, vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Versículo 3 vai dizer assim: Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Preste atenção nisso. Jonas se levantou para quê? Mas para fugir da presença do Senhor. Irmãos, quando Deus nos ordena algo, quando Deus nos pede algo, quando Deus nos dá uma direção e nós andamos na direção contrária, nós estamos gradativamente fugindo da presença do Senhor. Fugindo da presença do Senhor. Irmãos, ele não tinha se desviado de estar em Deus, mas pelo fato de ele não ter obedecido ao que Deus havia falado para ele, ele acabou se afastando da presença do Senhor. E eu quero que você repare comigo um verbo que vai se repetir
ao longo dessa história de Jonas. Ele diz no versículo 3, o trecho que eu já li: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e ele fez o que a Jope? Ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Irmãos, quando a gente está sendo impulsionado pela nossa carne, pela nossa desobediência, sempre a gente encontra um navio para poder encontrar a vontade do Senhor. Sempre a gente encontra alguém para nos ajudar a desobedecer. Sempre a gente encontra alguém que tem uma palavra contrária. Sempre a gente encontra alguém que de alguma forma não quer ajudar a gente a fazer a vontade de Deus. A gente começa a caminhar no Evangelho, quando a gente entrega a vida para Jesus, sempre a gente encontra um navio para Tarsis. Tarsis simboliza a desobediência a Deus. Sempre a gente encontra uma pessoa que vai nos chamar para voltar a fazer as coisas do mundo e dizer que esse negócio de ir para a igreja e se entregar para Jesus, isso é uma farsa, isso é uma mentira, isso não vai ter diferença nenhuma na sua vida, você não vai conseguir se libertar disso. Irmãos, sempre quando a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente sempre encontra um navio para Tarsis. Sempre a gente encontra. Sempre a gente encontra pessoas que vão nos chamar para voltar para o mundo. Sempre a gente encontra pessoas que vão nos chamar para desobedecer a Deus. Sempre tem uma oportunidade. E aí a gente parece que vem mesmo enviado do inimigo. Aquela pessoa que quando você está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, e você dá uma brecha, ela vem para poder te abraçar e te levar mais ainda para o inferno. Mais ainda para longe da presença do Senhor. Então, irmãos, Jonas, ele desceu a Jope. E ele encontrou esse navio que levou ele mais para longe da presença do Senhor ainda. A gente precisa estar atento de quando a gente começa a errar em pequenas coisas e as oportunidades que muitas vezes o inimigo e pessoas enviadas do inimigo vão nos proporcionar para desanimarmos no Evangelho, para nos afastarmos da presença de Deus, para poder nos levar para o mundo de novo, para poder a gente cair no mesmo erro de antes. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque o texto vai dizer que ele encontrou um navio que ia para Tarsis, ou seja, estava na frente dele, ou seja, era tudo que ele precisava para desobedecer. Ele diz que ele pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Está vendo? A mesma expressão. Ele estava indo para longe da presença do Senhor. Irmãos, a gente pode ter meios de conduções muito eficazes, mas esse meio, essa forma, ela tem que ir em direção a Deus. Porque esse navio, que podia ser um navio belo, um navio grande, um navio importante, estava levando ele para longe da presença do Senhor. Longe da presença de Deus. Mas aí, irmãos, chega um momento, às vezes as pessoas, quando elas vão se afastando do Evangelho, se afastando de Jesus, elas, vamos dizer assim, elas ficaram aí 1 mês, 2 meses sem ir na igreja e voltaram para as práticas do mundo e nada acontece de errado na vida delas. E elas pensam assim, poxa, peraí, essas maldições, essas coisas que ficam falando, que vai acontecer com quem se desvia, não está acontecendo comigo. A minha vida até melhorou depois que eu saí da igreja, tem gente que fala isso. A minha vida financeira até melhorou. A minha vida, minha liberdade, eu não tenho compromisso mais de ir à igreja, até melhorou. Só que, irmão, chega um momento que Deus confronta a gente na desobediência. Chega um momento que Deus confronta a gente no nosso caminho errado, mas não para nos destruir, mas para fazer com que a gente volte para a presença de novo de Deus. No versículo 4 vai dizer assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Irmãos, de repente ele estava indo na direção, indo para Tarsis, em desobediência a Deus. Irmãos, Deus, por amor aos ninivitas e também por amor a Jonas, ele entra naquele caminho errado para poder parar Jonas. Irmãos, muitas vezes as tempestades que se levantam, os ventos que se levantam em nossas vidas é para fazer a gente parar mesmo. É para simplesmente dizer assim, olha, essa enfermidade veio para fazer você parar e entregar sua vida para Jesus. Essa situação veio realmente para você, de uma vez por todas, parar e largar esse vício. E Deus muitas vezes, irmãos, Ele permite a tempestade, para que é a única forma de nos conseguir nos parar.
É a única forma de fazer com que a gente volte para a presença do Senhor. E aí, irmãos, a gente sofre longe do Senhor. A gente sofre a violência da tempestade. Versículo 4, né? Uma tempestade tão violenta que parecia que o navio se despedaçar. Irmãos, o navio é uma estrutura muito robusta. Então, uma tempestade, a ponto deles pensarem que ia se despedaçar, era realmente uma tempestade muito forte. Então, irmãos, eles perceberam que alguma coisa estava errada. Tem alguma coisa errada. Versículo 5 vai dizer: então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão no navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. Irmãos, peço que os irmãos entendam aquilo que o pastor vai estar falando com os irmãos. Muitas vezes, no nosso barco da nossa vida, a gente permite Jonas entrar. A gente permite algum tipo de Jonas entrar. Jonas é uma pessoa que está em desobediência à palavra de Deus. Jonas é uma pessoa que está indo contrário à vontade do Deus soberano. Amém? Os irmãos entenderam desde o início que eu falei. Então, essa pessoa chamada Jonas é um problema nesse navio. Essa pessoa chamada Jonas é uma pessoa que desafiou a autoridade do eterno Deus, o soberano. E ele está dentro desse barco, está todo mundo nesse barco. E por causa de uma pessoa, por causa de Jonas, que estava desobedecendo a Deus, fazendo aquilo que estava no seu coração, colocou a vida de todo mundo em risco. Irmãos, muitas vezes, no barco da nossa vida, entra algum tipo de Jonas. Muitas vezes. Amizades que influenciam o nosso casamento, pessoas que influenciam os nossos filhos, pessoas que nos influenciam dentro da igreja, pessoas que influenciam o nosso trabalho, são pessoas que não querem obedecer a Deus. Esse é Jonas. São pessoas que não querem fazer a vontade de Deus. Esse é Jonas. São pessoas que elas estão no nosso barco, elas estão no nosso convívio, elas estão no nosso dia a dia, elas estão no nosso convívio e elas estão quietinhas lá. Elas são a causa de muitos problemas. E elas estão lá no porão, dormindo profundamente. Elas estão quietinhas, para elas não está acontecendo nada. Mas, sem ela perceber, ela está causando muitos problemas na vida de muitas pessoas, nesse barco que é a minha e a sua vida. Quantas vezes, irmãos, em nossas vidas, é só a gente se afastar de determinadas pessoas que a situação dentro da casa melhora. Você já passou por situação assim? Você já passou momentos assim no seu trabalho? É um inferno. Essa pessoa nova que chegou no trabalho, só foi ela chegar que causou problema com toda a equipe. Todo mundo, ela arranja problema com todo mundo, ela fala mal de todo mundo, ela faz fofoca da vida de todo mundo, ela chega, vem o problema, a tempestade vem na caravana junto com ela. Você conhece alguém assim? Aplica na área da sua vida, né? Na vida do seu esposo, que vem aquela amizade, que está tudo bem, e de repente vem aparecer, meu Deus do céu, essa pessoa no portão de novo, vai causar a confusão de novo, vai desviar todo mundo de novo. É esse colega que chama o filho para poder brincar, essa pessoa vem enviada mesmo, porque ela não tem problema, ela é o problema. Essa pessoa é Jonas. E eu preciso, no meu barco, saber identificar, eu preciso procurar, vasculhar na minha casa, eu preciso vasculhar no meu trabalho, no meu casamento, eu preciso vasculhar onde que está esse Jonas. Porque é lógico, irmãos, que tem tempestades que a gente causa, a gente que é o problema, mas tem situações, irmãos, que é uma terceira pessoa que só está causando problema. Ela fala mal dos outros para você e ela fala mal de você para os outros também. É um Jonas. Ela é uma pessoa que está no porão da sua vida. Ela está lá escondidinha lá. Ela não está se incomodando com nada. Ela está causando inferno na sua vida. Mas ela está quietinha lá. Ela está lá, dormindo profundamente. Irmãos, enquanto essa pessoa não sair do seu convívio, da sua vida, do seu casamento, a tempestade não vai parar. E não adianta orar, que a tempestade não vai parar. O que tem que fazer com esse Jonas que está dentro da nossa vida? O que a gente tem que fazer? A gente vai ver mais à frente. Irmãos, Jonas é essa pessoa que zomba de Deus, que desagrada a Deus, que não quer fazer a vontade de Deus, e ela está dentro do nosso barco.
Ela está dentro da nossa vida. E aí você vai pensando aí na sua mente, quem são esses Jonas? Quem é esse Jonas aí, no seu casamento, na sua família, né? No relacionamento com os seus irmãos, na igreja? Quem é essa pessoa? Ela só vem trazendo problema. Quem é essa pessoa? Ela está escondida ali. Para ela não está acontecendo nada, porque ela está ali e ela não sabe que uma palavra pode causar problemas. Ela não sabe que uma desobediência pode causar muitos problemas. Ela está dentro do seu barco, dentro da sua vida, está causando problema em todo mundo do seu convívio, mas ela está quietinha lá. Está lá no porão. Então, irmãos, o que o texto vai dizer? Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Preste atenção que eu falei para os irmãos observarem esse verbo. Versículo 3 vai dizer que ele desceu a Jope. Ele desceu pela primeira vez. Agora no versículo de número 5, vai dizer que Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, e ali estava deitado e dormia profundamente. Ou seja, ele desceu a primeira vez indo para a cidade de Jope, e ele desceu a segunda vez indo para onde? Para o porão. Irmãos, está vendo como a pessoa que está desobedecendo a Deus, ela só vai descendo? Ela só vai descendo. A vida dela só vai piorando. É um abismo que vai chamando o outro. E Jonas está lá dentro desse barco, que é o seu barco, que é o meu barco. Jonas está lá dentro. E a vida dele é só de mal a pior. Irmãos, Jonas, em primeiro lugar, ele desce a Jope. A segunda descida de Jonas, ele desce ao porão. A terceira descida de Jonas é para o mar, para o fundo do mar. Para o fundo do mar. São 3 descidas de Jonas. Ele desce a Jope, ele desce ao porão e ele desce ao fundo do mar. É uma vida, irmãos, que cada vez só vai piorando, porque ela insiste em desobedecer a Deus. Ela entrou contra a vontade do soberano Deus, e ela está no meu e no seu barco. O capitão do navio se aproximou de Jonas e ele disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Ou seja, para ele não estava nem aí. Ele estava lá no fundo do navio, para ele não estava acontecendo nada. Os marinheiros, versículo 7, diziam uns aos outros: vamos lançar sorte e descobrir quem é o culpado desse mal que cai sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. E eles lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Irmãos, quando os homens ouviram isso, disseram: o que você fez? Você desobedeceu ao soberano Deus, o Criador dos céus e da terra, o que criou o mar? Então é Ele que está causando essa tempestade. Você teve essa audácia de desafiar o soberano Deus, então o problema está em você. Então nós já achamos o problema. Irmãos, o grande desafio das nossas vidas é encontrar o Jonas, é encontrar o problema. Quando a gente encontra, irmãos, a gente sabe como agir. Às vezes, irmãos, a gente está numa paz danada na nossa família, no nosso casamento, no nosso trabalho. Irmãos, e a gente, Jonas entra na nossa vida, entra no nosso dia a dia e causa problema. E tudo quanto é problema, de tudo quanto é lado, ele vem causando. E a gente não entende. Eu estava vivendo uma paz danada, de repente, veio esse furdunço todo, veio esse problema todo, porque Jonas está nesse barco que é a minha e a sua vida. E aí, irmãos, eu preciso identificar rapidamente quem é o Jonas. Quem é esse Jonas que está desestabilizando o meu casamento? Quem é esse Jonas que está trazendo problema na minha fé? Quem é esse Jonas? É você, então, é você que está desobedecendo. Como você pode fazer uma coisa dessas? Versículo 10. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram. Irmãos, vale lembrar que quando eles viram a tempestade, eles ficaram com medo. Versículo 5. Está aqui, ó. Então os marinheiros ficaram com medo. Mas quando eles perguntaram a Jonas quem ele era, eles ficaram com muito medo. O medo da consequência daquela situação, pelo fato de Jonas ter desobedecido, era maior do que a tempestade. Eles ficaram com muito medo. Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo ao Deus dos céus. Versículo 10. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você
para que o mar se acalme. Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo. Irmãos, Jonas ele não sai da nossa vida sozinho. Quem tem que tirar o Jonas da nossa vida? É a gente mesmo. Você viu? Jonas não se lançou do mar. Por que ele mesmo, se ele sabia que ele era o problema, por que ele mesmo não saiu do mar? Por que ele mesmo falou assim: olha gente, eu estou causando um problema para vocês aqui, então eu vou sair da vida de vocês, vou me lançar? Não, ele diz assim: olha, são vocês que têm que me jogar no mar, são vocês que têm que me pegar, colocar lá naquela tábua, com a espada e me jogar lá de lá, sem pena. É isso que vocês têm que fazer. Mas às vezes a gente tem pena, irmãos. A gente cria vínculo com Jonas, a gente tem amizade com Jonas, a gente sabe que Jonas faz parte do histórico da nossa vida, a gente acompanha ele há muito tempo. Sabe? É uma coisa que a gente gosta, é uma coisa que traz prazer para nós, mas irmãos, enquanto esse Jonas não for lançado fora, a tempestade não vai acabar, só vai piorar. Então quem tem que lançar esse Jonas fora, irmãos, é você, sou eu, somos nós. Jonas não vai sair sozinho, né? Ainda bem que o pastor Jonas não está aqui, né? A gente está falando tanto de Jonas, né? Eu falo Jonas, né, no sentido figurado da palavra. Então, é você que tem que lançar o Jonas fora. Tudo aquilo que afasta você de Deus. Jesus vai dizer, irmãos, que se o teu olho te faz pecar, arranca ele, porque é melhor você ficar sem ele e entrar no reino de Deus do que ir para o inferno. Se a tua mão te faz pecar, tira ela, no sentido figurado. Então, tudo que leva você a pecar, desobedecer, arranca ele fora, né? Jesus ele é bem enfático em relação a isso. Não tem como, irmãos, a gente tentar dar um jeito para Jonas ficar ali. Não tem como a gente esconder ele, não tem como ele colocar ele debaixo da cama, não tem como de vez em quando mandar ele embora depois de trás. Meu irmão, não tem como, tem que realmente tirar ele fora. Enquanto ele estiver na minha e na sua vida, enquanto essa situação, enquanto esse problema, essa circunstância, enquanto essa pessoa, meu irmão, a tempestade não vai acabar. Enquanto Jonas estiver ali. Irmãos, eles ainda tentaram uma outra alternativa para não jogar Jonas fora. Olha o que eles fizeram. 13, versículo 13. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam. Ou seja, por que eles não fizeram aquilo que Jonas disse? Jonas falou o quê? Me lance no mar. Imediatamente, eles não lançaram Jonas no mar. Eles tentaram chegar à terra firme, não conseguiram, porque Jonas ainda estava ali. Jonas ainda estava ali. Porque o mar ia se tomando cada vez mais, mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos que não nos deixe perecer por causa dessa vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente. Ou seja, eles estavam mais temendo a Deus do que o próprio Jonas. Porque eles ficaram com pena de lançar Jonas fora. Eles estavam com pena. Mas Jonas tinha dito: só vai acabar quando me lançarem fora. Ele já disse o que tinha que fazer. Mas eles tentaram um outro jeito. Vamos tentar chegar em terra firme. Não conseguiram, porque Jonas ainda estava ali. Versículo 15. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. E a fúria do mar se acalmou. Irmãos, imediatamente. Quando a gente consegue identificar esse Jonas, quando a gente tira ele da nossa vida, irmãos, imediatamente a tempestade vai embora. E assim, irmãos, acontece na nossa vida. Está acontecendo uma tempestade enorme na minha vida, com os meus filhos, com a minha família. E quando eu tomo uma decisão, quando eu tenho coragem para poder lançar fora, irmãos, imediatamente, parece até que não aconteceu nada. Volta a calmaria de novo, volta a alegria na família de novo, volta tudo como era antes. Porque Jonas não deve estar no meu e no seu barco. Então esses homens temeram muito ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, Deus continuou tratando Jonas. Deus continuou tratando ele. Entrou no ventre do peixe, lá ele orou, né, para que Deus então fizesse todo aquele processo de tirar ele daquele ventre e trouxesse arrependimento para aquele povo.
Então, irmãos, Jonas é uma pessoa que só ora depois que está dentro do ventre do peixe. Por que ele não orou antes? Né? Ele não orou quando ele decidiu ir para Tarsis. Ele não orou para poder entrar naquele navio. Ele não orou para poder entrar no porão. Ele foi fazendo as coisas do jeito dele. E depois que ele viu que ele tomou decisões erradas, dentro do ventre, quando não tinha mais solução alternativa, aí ele disse assim, eu tenho que orar. E isso muitas vezes, irmãos, isso muitas vezes acontece com a gente. A gente, irmãos, impulsionados pelo coração, por pressões de pessoas, por circunstâncias, a gente toma decisões que muitas vezes nos levam para dentro do peixe, nos levam para situações mais difíceis. A gente vai descendo, a gente vai piorando nossa vida. E aí, irmãos, a gente precisa se lembrar de orar, para que a tempo a gente se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Irmãos, Deus cumpriu os seus propósitos. Deus cumpre os propósitos dele nas nossas vidas e através de nós. Amém? Mas muitas vezes acontece que a gente nesse processo sofre mais pelo fato de não ouvir e obedecer a voz do Senhor. Amém? Que Deus possa ter falado ao seu coração nessa noite, que Deus possa ter ministrado, que você possa, a partir dessa noite, identificar o Jonas que está no seu barco, seu casamento, sua família, seus relacionamentos, pessoas que estão ao seu redor, que têm levado você para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E as consequências são graves, porque muitas vezes a gente sofre pelo erro do outro. É aquela velha história que acontece com os jovens, né? Que o jovem que muitas vezes é assassinado junto com uma pessoa, com um amigo que estava envolvido com droga, que estava no lugar errado, né? Na hora errada, no lugar errado, com a pessoa errada. Ela está no meio daquele meio ali, e há aquele acerto de contas, e ela está junto e acaba morrendo junto. Às vezes, irmãos, a gente sofre por erro do outro, que a gente pensa assim, não, mas foi ele que errou, foi ela que errou, foi ela que... Não, mas isso tem e reverbera consequências em nossas vidas. Se eu estou ao redor dessa pessoa, se eu estou no convívio dessa pessoa, eu preciso identificar quem são esses Jonas, quem é o Jonas, que tem muitas vezes levantado essas tempestades no meu barco. E no meu barco, se Jesus está no meu barco, a tempestade vai ser acalmada. Se Jesus está no meu barco, não tem espaço para Jonas. Se Jesus está no meu barco, é calmaria, é tranquilidade, é paz, é alegria na minha família, no meu casamento. Jesus está aqui, Jesus reina. Então não tem por que ter essa tempestade, não. As tempestades vêm por causa da vida, mas não pode ser por causa do Jonas. As tempestades, no mundo tereis aflições, a gente vai ter. Mas se for por causa de Jonas, eu e você podemos colocar um fim nessa tempestade. Que você possa, meu irmão, refletir nessa noite, essa palavra que Deus ministrou ao nosso coração. Peço a você que fique de pé, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando, agradecendo por essa noite, lembrando aos irmãos que a programação de Páscoa ia ser próximo domingo, mas estaremos transferindo para o dia 11, devido à questão desse decreto. Peço que os irmãos possam estar fazendo um agendamento, por meio do link, tá? Se os irmãos, os irmãos que estão visitando, desejarem, podem já, eu vou pegar o seu número de telefone, você pode confirmar que a gente está fazendo um agendamento no link da igreja, como o irmão está no grupo, aí eu posso reservar sua vaga se o irmão vier, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus nessa noite. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos abençoou nessa noite. Agradecemos porque nós temos vida, Senhor. Obrigado pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, ó Deus, e de muitas tempestades o Senhor tem nos livrado. Que nós possamos, ó Deus, ter discernimento espiritual, ó Deus, porque nós sabemos que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, mas o inimigo das nossas almas está ao nosso derredor, tentando ver uma brecha, tentando ver uma falha, para que a gente venha, ó Deus, desagradar o Senhor. Que possamos, ó Deus, identificar tudo aquilo que tem se levantado contra o Senhor, tem desobedecido ao Senhor, e nos afastarmos de todo mal. A Tua palavra diz, ó Deus, que a gente deve fugir da aparência do mal. Que nós possamos, ó Deus, ter essa coragem de nos apegarmos ao Senhor e obedecer ao Senhor, Deus, independente das circunstâncias, independente se amizades não vão gostar, se parentes não vão gostar. Senhor, que possamos ter essa firmeza,
de obedecermos ao Senhor independente das circunstâncias. Nos abençoa, Pai, nessa noite. Nos guarda. Agradecemos, Senhor, pela vida da Raquel, Deus, pela cirurgia. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, Deus, a sua recuperação. Abençoe, ó Deus, o Tiago, a sua família, as suas filhas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a abençoar, Pai. Também orando, Deus, pela irmã Silvia, por toda a sua família que está enlutada. Pedimos que o Senhor esteja confortando, ó Deus, e consolando com o Teu Espírito Santo. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Oração silenciosa, estamos encerrando o culto dessa noite.